Você já tentou conversar com alguém que você ama e sentiu como se as palavras tivessem simplesmente desaparecido, sumido da mente dela? Não é que ela não queira falar contigo, não é que ela não queira falar com você, é que ela literalmente não consegue. Olá, seja muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre sintomas ocultos da esquizofrenia. Vamos falar sobre a alogia, que é um dos 5 sintomas ocultos que ninguém fala. É um sintoma que silencia a mente e a fala da pessoa que tem essa psicose. Eu vou comentar um pouco sobre o que vivi na prática, isso aqui na minha casa. Como eu vivi com a minha filha sobre isso. Sim, eu digo como eu vivi, porque graças a Deus, graças a tudo que está acontecendo hoje, a gente não tem mais esse tipo de problema aqui. Então, fique por aqui, vamos falar sobre. E, afinal, o que é alogia? Muitas pessoas acham que quem tem esquizo fala bastante, ou diz coisas sem sentido, sem nexo, o tempo todo, né? Aquela pessoa que não sabe o que está falando, que fica falando coisa com coisa. Então, isso é um estigma já enraizado na sociedade. Então, muita gente acha que é isso. Mas a alogia é o oposto disso. Ela é um sintoma da esquizo, mas ela é totalmente oposto. Ela não deixa a pessoa agitada, ela não deixa a pessoa falando coisa com coisa. Há casos e casos, né? Este é um dos sintomas. Parte do grupo de sintomas negativos, a palavra alogia vem do grego, onde significa sem fala. Se só ela já mostra que ela é o significado dela. Então, alogia, ela significa sem fala, ou pobreza no discurso, né? Como chama a medicina em si, a medicina diz que a pessoa fica com pobreza no discurso, ela não consegue se comunicar direito. Um diálogo com uma pessoa que tem esse sintoma, ela apenas responde o básico, sim ou não sei, ou quando fala, porque normalmente ela fica parada, a mente dela não consegue raciocinar, ela não consegue desenvolver um assunto. Então, por exemplo, se você pergunta uma coisa básica, dependendo da situação, qualquer coisa, você pergunta, ela só vai falar, tá bom, é, não é. Então, isso aconteceu muito aqui. Isso me assustava, literalmente, porque é como se a pessoa não estivesse fora de si, como se a pessoa não soubesse mais, não tivesse mais capacidade de pensar, de raciocinar, a pessoa não tivesse mais aquela capacidade de comandar ou de interagir, entende? As respostas são bem curtas, demoradas, e o pensamento parece que está bloqueado, literalmente bloqueado, assim. Dependendo da situação e do momento, pode parecer falta de educação, grosseria da pessoa, ou até mesmo que a pessoa é tímida. Então, se a pessoa, você está conversando com a pessoa, você quer falar algum assunto com a pessoa, dependendo do contexto, de quem está falando com a pessoa não consegue. É como se a mente dela não processa aquilo que a gente está falando, que você questiona. Então, pode ser, então ela vai só responder o básico, ah, tá, ou é, ou não é. E aí, dependendo de quem esteja conversando com essa pessoa, vai achar que ela está sendo mal educada, grossa, ou nossa, que timidez, né? Então, o cérebro da pessoa que tem isso encontra uma barreira real para processar, né, e expressar. A primeiro entra, ela tem que processar para poder expressar depois as palavras. Só que o cérebro de quem tem a alogia não consegue fazer esse processamento, não consegue processar para poder expressar de volta para ter uma resposta coerente. Então, assim, aqui em casa com a minha filha, passamos por isso muito tempo. Então, a experiência começou aparecendo nos detalhes bem simples, assim, que a gente não percebia. Passamos por todas as fases, somente agora, nesse momento, a partir desse ano, que eu vim entender esse diagnóstico. Para mim, isso não era claro. Para mim, era
nossa, ela não quer conversar, ou ela não responde, simplesmente não quer falar. Para mim, experiência minha, era uma grosseria, era uma falta de educação, era uma falta de vontade. Mas hoje eu entendo que isso não faz parte da pessoa. Isso é um sintoma, é mais forte do que eles e tal, realmente. Ela não conseguia, né, processar qualquer coisa que eu perguntava, ela não conseguia pensar em qualquer coisa que eu questionava. Então isso me chateava, eu chorava muito com esse tipo de coisa, eu ficava irritada. Eu só achava que ela não queria, não suportava olhar para minha cara nem para a cara do meu marido. A gente falava muito, ai, não é agradecida, não gosta dos pais que tem. A gente julgava muito, porque eu não sabia. Eu mesmo, nós não sabíamos de verdade. Então, eu sofria e não tinha nem para quem falar. Não entendi o motivo que ela me odiava tanto. Então, na minha cabeça, ela me odiava. Ela literalmente me odiava. Por isso ela não queria nenhum contato, nenhum assunto, nem papo. Ela sequer respondia o que eu falava. Porque hoje eu entendo. Porque ela não sabia. A mente dela não conseguia desenvolver um assunto, né? Então, assim, porque na cabeça dela, na minha filha, ela estava sendo muito mal criada, muito mal educada, muito grossa. Então a gente pensa isso, porque a gente não cria filho para isso, né? Ainda mais eu tenho uma única filha, uma menina. E nasce da minha cabeça, ela não podia ser assim, nunca. Então eu jamais imaginava que ela tinha esse sintoma. Na verdade, eu jamais imaginava que ela tinha alguma psicose, que para mim era só malcriação, e vinha acompanhado de todos esses sintomas. Eu vim estudar isso agora. Por quê? Eu não tinha com quem falar, eu não tinha como conversar, nenhum médico fala isso. Eles não querem falar, ou eles falam assim, é superficial, quando falam, né? Quando eu conseguia levar em algum lugar. É assim, um divisor de águas para mim, quando eu descobri, né? Posso dizer que foram, assim, dias de muitas guerras, muita luta, assim, muito choro, muita revolta, assim, e eu e o pai, né? Então, eu, principalmente, como eu trabalho de home office, para mim foi muito difícil, porque o pai só saía, ia até hoje, né? Sai, vai trabalhar, volta à tarde, e sabe alguma coisa, porque muita coisa nós, né? Falo por mim como mãe, esconde para poder não gerar um calor, não gerar uma briga, não gerar assim um desconforto, não piorar mesmo, né, a situação, a gente guarda pra gente, a gente vive aquilo e guarda, né? Então assim, foi bem difícil essa fase, né? Quando eu puxava algum assunto com ela, por exemplo, ela simplesmente ignorava, literalmente. Era notório, assim, que a mente dela estava processando as informações e não fluía, não saía daquilo. Ficava parado, olhando, assim, nem para mim ela olhava. Ela ficava olhando, tipo, um olhar fixo em algum lugar, na parede, um quadro, ou a TV mesmo, na tela azul. Então, assim, foi bem difícil, né? Então, eu apenas aprendi, assim, a conviver com isso, não aceitei de forma alguma, eu não aceitava, eu ficava com muita raiva, eu, eu oscilava muito entre raiva, é, tristeza, não conformidade, então assim, foi bem difícil a nossa convivência nessa época, bem difícil mesmo, e por conta disso, assim, eu me calei, né, eu só me calei, chegou um momento assim que eu fiquei tão cansada com essa situação, que eu, tipo, larguei, tipo assim, ah, fica aí, faz o que você quiser, não quer falar, não fala, você odeia seus pais, e na minha cabeça era isso. Então, assim, foi bem difícil. Então, eu posso falar para vocês que isso não é uma coisa que eles querem, isso não é uma coisa planejada. Isso então, assim, que incomoda todo mundo da família. Principalmente no meu caso, que minha filha era falante, falava pelos cotovelos. Me abraçava, me beijava o tempo todo, antes de tudo isso. As meninas que ria muito alto, ela era assim. E nessa época, hoje eu posso dizer que ela voltou, ela está voltando, ser alegre, ser feliz, conversa bastante, fala pelos cotovelos, não consigo sequer pegar um celular. Mas nessa época eu sofri muito, gente, muito mesmo. Então, assim, preste atenção, saiba diferenciar, né? Porque isso não é normal. Você
também cuida de alguém com esquizo, que passa pela logia, né? Se você tem alguém que tem algum tipo de psicose, que você sente que tem essa dificuldade, que você começa a perceber isso, principalmente a alogia, tem 3 coisas que me ajudaram muito, assim, vou falar que me ajudou, assim, bastante, que foi, assim, o que eu consegui passar por essa fase, né? Então, assim, ao invés de, primeira coisa, ao invés de você fazer perguntas, né, tipo, a gente pergunta muito, né, a gente quer que o filho fale, a gente quer que ele se comunique, então, ao invés de você fazer uma pergunta, tipo, o que você quer comer hoje? Por exemplo. O que você quer comer hoje? Quer que eu faça o que para você? Aí você inverte. Você pergunta: você prefere comer macarrão ou arroz? Você quer que eu faça leite para você, café? Tipo, sabe? Em vez de você jogar a pergunta para ele, né? O que você quer que eu faça? Você dá a resposta. Então tu já pode falar: você quer comer arroz ou feijão? Você prefere que eu faça arroz? Eu vou fazer arroz para você. Um exemplo. Então, assim, você joga a resposta pronta, praticamente, porque eles não têm essa capacidade de processar e te retornar a resposta que a gente quer. Eles vão ficar parados, pensando. E agora? Não sabe, entendeu? Porque literalmente isso é independente da idade, gente. Minha filha tem 28 anos, independente da idade, tá? Então, vigia, presta atenção, isso é um dos sintomas, isso é uma das coisas que eu aprendi com o tempo, depois de muito ler, muito estudar. Segunda coisa, paciência, muita paciência. Eu vou falar que eu não tive. Eu passei por momentos de raiva, passei por momentos de desespero, passei por momentos de muito choro. Eu fiquei doente, literalmente, depressiva. Eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de sumir. Então, paciência. Pra gente não atropelar mesmo o silêncio deles, sabe? Porque a gente faz isso. Eu falo por mim. Então, paciência, assim, é uma das coisas mais forte, mais assertiva que você pode fazer. É ter a paciência mesmo. Então, isso ajuda e muito, muito. E demonstre que você tá ali. Demonstre que você o ama, né? Que seria uma das coisas também que me ajudou. Com o tempo, eu acho que tudo é fase, né? Então, eu tava lá em cima, então a gente passa por um monte de estresse, isso e aquilo, aí você vai chegando uma hora que você só se acostuma. Aí você tem que demonstrar, você gosta, você tá perto, você tá acolhendo. Eu sei, não é fácil. Eu falo que não é fácil, não tô falando que é fácil. Tô falando que a gente tem que tentar. Então, assim, sente perto mesmo, eles não querem assunto, eles não querem papo, eles não querem conversar, eles ficam revoltados. Eu acho que, talvez porque não tá, nem eles estão entendendo, mas demonstre que você está ali, que você está perto, que você está colhendo, nem que você se sente perto, não precisa encostar, nada. Pegue na mão quando deixa, sabe? Sim, essas coisinhas, assim, demonstrar mesmo amor, né? Porque eles precisam saber que tem alguém perto deles, que alguém está o acolhendo, entende? Então, assim, esse é um sintoma, assim, ruim, muito ruim. Ele silencia a mente da pessoa e, consequentemente, a fala, porque como a mente silenciada, eles não conseguem articular, eles não conseguem debater, eles não conseguem entender. Eles ouvem o que a gente fala, mas eles não entendem, porque é como se você estivesse fazendo inglês, precisa ouvir o inglês, que entra na tua mente, você processa aquilo para você exportar aquilo, né, para você expressar de forma correta no português. Então é mais ou menos por aí, eles não conseguem processar, entende? Então, assim, lidar com os sintomas ocultos nos exige, assim, bastante, muita paciência, como eu acabei de dizer. Toda, aprendi a ouvir até mesmo o que o silêncio diz. Então, assim, você se acostuma tanto com isso, quando você está nessa fase, que você acaba entendendo esse silêncio e ouvindo o que eles querem dizer com esse silêncio. Então, isso é muito importante, porque principalmente nós, como mães, a gente sabe, a gente consegue, né? Então, se você se identificou com esse relato, ou vive isso,
de alguma forma você cuida de alguém, ou você tem alguém na família que cuida de alguém assim, vê que o comentário, tua história pode acolher outras famílias, outras mães que estejam passando por isso, né? Que pode estar se sentindo sozinha, assim como eu me senti. Tem muita gente que passa por isso e não tem com quem falar. Não tem como, né, a pessoa se identificar ou conversar ou tirar dúvida. Então, se você passa por isso, ou se você conhece alguém, comenta, fale a sua história, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos nos acolher. Porque, como eu venho dizendo, nós, mães de filhos adultos com algum tipo de psicose, não temos ninguém para conversar. Porque, gente, a família some, né? Amigo some, ninguém quer saber. Ninguém. Precisamos nos acolher, né? Não esqueça de se inscrever, né? Para não perder mais nada. Mais nada. Estamos falando de 5 sintomas ocultos da esquizo. E a alogia é um deles. Até mais. E muita força na sua jornada aí.